Sua Bíblia comigo também, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre a parábola das bodas. Hoje é a nossa 16ª parábola. E estamos nessa série, maratonando, como se diz, aprendendo com as Escrituras, aprendendo com as parábolas de Jesus. Amém? Parábola das bodas, a nossa 16ª parábola, Mateus, capítulo 22, e ela está registrada a partir do versículo 1. Amém? Você encontrou? Então vamos lá. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Essa parábola ela está registrada apenas no Evangelho de Mateus. Existe uma outra parábola parecida, mas não igual a essa. Mas essa parábola aqui, irmãos, ela tem um conteúdo, um ensinamento muito profundo para as nossas vidas. E como temos falado, sempre a parábola ela é dada a partir de um fato, de um acontecimento, de algo que está acontecendo. Isso é muito interessante. Quando é que essa parábola ela começa a ser narrada? Nós vamos ver uma série de episódios do qual Jesus ele vai começar a confrontar os fariseus, confrontar os escribas, confrontar os doutores da lei. E está exatamente, se você pegar comigo no versículo 21, entra lá no versículo 21, creio que você não fechou a Bíblia, hoje é uma noite de estudo, então precisamos da Bíblia aberta sempre para que a gente possa pontuar os versículos. Então, vê aqui comigo, irmãos, capítulo 21 de Mateus. Ele fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o final aqui no versículo 20, no capítulo 21, versículos 9 a 11, diz assim: e as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Esse era o primeiro motivo do qual Jesus vai causar um mal-estar ali em Jerusalém. A segunda questão está a partir do versículo 12. Vamos contextualizando. Versículo 12 e versículo 13. Jesus ele entra no templo e diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras aos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as transformais em covil de salteadores.
E ainda se a gente pegar a partir do versículo 14, diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirasse o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, esses 3 episódios aqui, irmãos, causaram fúria, causaram um mal-estar terrível, né, nos fariseus, nos escribas, nos doutores da lei. O episódio de Jesus ter entrado e ser aclamado, né, profeta, ser aclamado o bendito que vinha em nome do Senhor, né? A segunda questão, quando Jesus entra no templo, Jesus reprova aquela forma de culto, né, que estava sendo conduzido o culto, ou a forma do sacrifício ali em Jerusalém, né, dentro do templo. E o que Jesus começa a fazer dentro do templo, porque na terceira leitura nós vimos que ele começou a curar dentro do templo, e aquilo começou a gerar inveja e insatisfação. E aqueles homens e as crianças continuavam, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus estava no templo, era declarado, ele era ovacionado, ele era louvado, ele era adorado, sendo dito, bendito que vem em nome do Senhor. E os escribas ali, os fariseus, chateados, revoltados com aquilo, disseram: Senhor, o Senhor não está vendo o que eles estão dizendo, querendo que Jesus reprovasse, querendo que Jesus não aceitasse, ou seja, eles não enxergavam nem atribuíam a divindade a Jesus. E eles queriam que Jesus, né, parasse, né, com esse momento de louvor, de aclamação, de adoração. Jesus disse: não, está escrito, está perfeito, né? Da boca das crianças, de peito, que sai o verdadeiro louvor, ou seja, Jesus, ele recebe aquela glória. Então, esses 3 episódios, a entrada triunfal de Jesus, né? A forma de Jesus ter entrado no templo ali, ter reprovado aquela forma que eles estavam fazendo, agindo dentro do templo, e Jesus ali dizendo: a casa do meu pai é chamada casa de oração, ou seja, estavam dentro do lugar certo, fazendo as coisas erradas. E Jesus, quando corrige, isso desagrada também. E agora Jesus começa a curar, Jesus sendo ovacionado, adorado dentro da igreja. Então tudo isso causa, de certa forma, um mal-estar, e é a partir daí que Jesus entra com algumas parábolas. Dentro do capítulo 21, capítulo 22, nós vamos ver uma série de 3 parábolas. Nós começamos pela última e lemos a última, até para que a gente pudesse ter digamos assim, uma base maior, né, dela, de trás para frente, né, trazendo uma recapitulação. Jesus aqui ele vai contar a parábola dos 2 filhos, que está narrada a partir do versículo 28 até o versículo 32, tá? Se você já leu, já ouviu, já falamos dela aqui de outras vezes, mas Jesus fala de um homem que tinha 2 filhos. E Jesus, chegando para o primeiro filho, disse para ele o quê? Filho, vamos trabalhar comigo amanhã na minha vinha? E ele disse: sim, Senhor, porém não foi. Jesus chegou para o segundo filho e disse: filho, vamos trabalhar amanhã comigo, né? E aquele pai de família falando para o filho disse: eu não vou, pai, trabalhar com o Senhor. Porém, no outro dia, ele estava lá. Aí Jesus ele faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Irmãos, Jesus começa agora a confrontar os escribas, os fariseus, com esses ensinamentos. Jesus começa a ensinar aqui, irmãos, e a declarar que o seguinte: não basta servi-lo apenas de lábios. Jesus certa vez falou: esse povo honra-me de lábios, assim como já profetizava o profeta Isaías, mas o coração anda distante de mim. Ou seja, Jesus, irmãos, ele é aquele que sonda o nosso coração. Jesus, ele é aquele que ele se apresenta para João dizendo: eu passeio no meio dos 7 candeeiros. E posteriormente ele vai revelar que os candeeiros são as igrejas. E Jesus, ele anda por cada uma das suas igrejas, e ele diz assim: eu darei segundo as suas obras o seu galardão. Ou seja, só Jesus pode julgar, só Jesus tem o poder de julgar, porque é ele que passeia, ele sonda os corações, ele sonda a igreja. Então Jesus começou a dizer para aqueles homens o seguinte: não adianta apenas dizer que faz, não adianta dizer apenas que é bom, não adianta apenas dizer que perdoa, não adianta apenas dizer que ama, porque muitos têm dito que servem a Deus, mas não servem, que fazem, mas não faz, que adora, mas não adora.
Aquele que disse, pai, pode contar comigo, mas no dia seguinte não estava lá. Porém, alguns outros diziam, não, Senhor, não, meu pai, amanhã o Senhor não pode contar comigo. E Jesus diz assim, pois quem foi que fez a vontade do Pai? A vontade do Pai, irmãos, está muito mais além do que apenas falar. Porque muitas vezes nós, quantas vezes a nossa carne, o nosso corpo diz assim, eu não vou acordar de madrugada para orar, não. O nosso corpo diz, eu não vou levantar. Mas mesmo assim, você reage, você luta, você se levanta, você ora. Quantas vezes algumas coisas que a gente põe no coração, dizer, não, Senhor, tá bom, basta, não vou fazer mais, Senhor, já deu, acabou. Mas mesmo assim, irmãos, a gente dizendo para Deus, mas de repente o Senhor nos toca e a gente é convencido por Ele, a gente vai lá e a gente faz. Eu falo por mim, irmãos, porque não tem coisa melhor do que a gente falar da gente, a gente falar dos nossos acertos, dos nossos erros também. Quantas vezes eu já errei de dizer assim, Senhor, olha, tal pessoa, não, Senhor, já deu, já basta. Não, Senhor, já foi. A conta excedeu, Senhor. Já fui muito atrás, já fomos muito, já aconselhamos muito, já falamos muito, não tem mais o que falar. Já estamos incomodando já, Senhor, abre mão. Acabou, Senhor, abre mão. Chegar para o Verão e dizer, abre mão, olha, ali acabou. Tá? Não vou, não me chame que eu não vou mais. E de repente vai passando-se os dias, E de repente o Senhor toca no nosso coração, nós vamos enxergando de forma diferente. Falamos que não íamos fazer e nos apanhamos fazendo de novo. Porque servir a Deus, irmãos, é justamente vencer o nosso eu. É ultrapassar os nossos limites, é ultrapassar o nosso desejo, a nossa vontade. É aquilo que Paulo falou, que Verônica mencionou aqui. É aquela luta na carne, no corpo, que nos esmurramos para que a gente não faça aquilo que o nosso corpo quer fazer e ao mesmo tempo fazer aquilo que o nosso corpo não quer fazer. É uma luta, mas é necessário. Então Jesus começa a ensinar dizendo assim, nem todos apenas que diz, que fala, Até no Sermão da Montanha Jesus disse, muitos chegarão naquele dia dizendo, mas Senhor, eu fiz, mas Senhor. E o Senhor diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então Jesus conta essa primeira parábola e o interessante, irmãos, é que no final dela, aqui no versículo 31, Jesus fala assim, no versículo 21, capítulo 21, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí, eles que responderam, disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Irmão, isso é uma afronta muito grande, irmão. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Irmão, isso que Jesus fala sobre João, já está no texto anterior, que vai do versículo 23 até o versículo 27. Quando chegam para Jesus e dizem assim, qual nome e que autoridade te deram para você pregar e ensinar e fazer esses sinais? Jesus diz, olha, eu vou te responder, se você me responder outra pergunta que eu vou te fazer. O batismo de João era de Deus ou era do homem? E eles ficaram lá pensando, se a gente disser que é de Deus, Jesus vai dizer, então por que vocês não creram? E se a gente disser que é dos homens, eles temiam as multidões, porque as multidões criam que João era profeta. Então eles chegaram, dissimularam e disseram, Senhor, nós não sabemos. Jesus disse também, eu não vou te responder com qual autoridade faz isso. Mas logo embaixo, Jesus diz, olha, João ele veio, e as meretrizes, os publicanos creram na mensagem dele, vocês não creram, então eles precedem no reino de Deus. Irmãos, isso era uma afronta pura para eles, tá? E Jesus começa na segunda parábola, aqui começa do capítulo, versículo 33, e vai até o versículo 46. E nessa parábola aqui, irmãos, vou sintetizar ela para você. Nessa parábola é a parábola dos lavradores maus. Jesus diz que um certo homem, ele, dono de uma casa, ele construiu uma vinha, ele plantou uma vinha, e ele cercou essa vinha, e ele arrendou essa vinha para uns lavradores, e disse, olha, eu vou me ausentar, eu vou sair, tá? Mas depois a gente presta contas. Passou um tempo, ele mandou alguns servos dele, teve que fazer um acerto com aqueles lavradores, e aqueles lavradores foi e matou os servos do dono daquela vinha. Aí aconteceu que o dono pensou assim com ele, eu vou enviar agora meu filho, porque eles vão temer, eles vão fazer a mesma coisa com meu filho. E ele envia o filho dele. E quando chega lá, os lavradores pegam e dizem, olha, esse aí é o filho.
nós vamos matá-lo e nós vamos herdar, nós vamos ficar com tudo que é dele. E eles foram e mataram o filho. Agora vai comigo lá no versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Observe que os lavradores já mataram os servos daquele senhor e mataram o filho. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa foi a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza o respectivo fruto. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Essa pedra é a pedra angular. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, ou seja, ele é uma pedra de escândalo. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-los, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, a mensagem de Jesus, irmãos, achou o endereço propício e proposto. Aqueles homens entenderam, e era justamente isso que Jesus estava falando, porque Israel havia abandonado e rejeitado a palavra de Deus. Irmãos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, o que é que mais podemos aguardar ou esperar? Aí Jesus começa aqui ainda ensinando de novo, entrou Jesus a falar por parábola, e aqui chegamos na nossa parábola, que é a parábola das bodas. E nessa parábola das bodas, ela tem algumas aplicações para a nossa vida. E eu separei ela da seguinte ordem, do versículo 1 até o versículo 8. Ela está aplicada para os judeus. Claro, ela vai chegar em nós, mas ela está aplicada aos judeus. Então, Jesus, quando conta essa parábola, ele diz assim, olha, o pai de família foi, tá? E ele fez as bodas do seu filho. E ele preparou os bois, ele preparou os cevados, ele matou, ele colocou na mesa e disse agora para os seus servos, vão e traga os convidados. E os convidados não quiseram vir. Ou seja, não deram ouvido à mensagem, ao chamado. Aí o que foi que ele fez? Ele ainda, outros servos, chamou outros servos, enviou outros servos e deu ordem, dizendo aos convidados, eis que está tudo preparado, o banquete está pronto, os bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, veja só, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Observe, irmãos, que o que Jesus está ensinando aqui é dizendo que muito daquela mensagem que foi levada ao povo judeu, você vai ver aqui duas questões. A primeira que Jesus vai falar na parábola dos filhos, que as prostitutas e os publicanos, eles precedem no reino de Deus, tá? Eles entram na frente aqui dos judeus, que Jesus está falando. Jesus está falando depois na parábola dos lavradores maus, que a vinha que o pai de família havia arrendado para aqueles primeiros lavradores foi tirada e dada para um novo povo. Observa isso, foi tirado deles e foi dado para um novo povo. Por quê? Porque eles foram maus. Observa que na primeira parábola, o judeu, o primeiro filho tipifica o judeu que apenas falava, que apenas tinha aparência, mas não vivia. Na segunda parábola dos lavradores maus, eles ignoraram e rejeitaram a palavra tanto dos servos quanto a palavra do filho. Tá? Agora, na terceira parábola das bodas, você vai ver que eles rejeitaram o momento das bodas, a festa dos filhos, e tem mais. Eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram o convite, não fizeram caso algum, e tem mais. Eles se agarraram dos servos, maltrataram e os mataram.
Você vai ver aqui, irmãos, que Jesus está falando diretamente do povo judeu. Por quê? Porque eles rejeitaram os profetas. Todos os profetas que foram enviados ao povo judeu, ao povo hebreu, foram maltratados, foram escarnecidos. A parábola dos lavradores maus vai ser mais profunda, porque vai mostrar que eles não só apenas os servos, os profetas, os apóstolos, mas o próprio Filho. Os judeus rejeitaram a palavra do próprio Filho de Deus. Você vai ver aí que a coisa se tornou mais intensa ainda, né? Os judeus crucificaram a Jesus. E aí vai entrar a questão da graça, né? De uma graça, digamos assim, abrangente, claro que está dentro de um plano de Deus, desde a fundação do tempo, de alcance total sobre a humanidade. Mas veja lá, no final do versículo 8, do capítulo 22, versículo 8, diz assim: então disse os seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O que foi que aquele senhor fez? Quando voltaram e deram a notícia para ele: olha, rejeitaram o convite, mataram teus servos. A Bíblia diz que o rei ficou irado. O rei ficou irado e mandou suas tropas exterminar aqueles homicidas. Alguns estudiosos vão dizer que isso tem a ver com a destruição do templo de Jerusalém, que se deu datado do ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito e suas legiões romanas. A cidade foi assolada, a cidade foi destruída, o templo ficou por terra, o templo foi destruído, foi queimado, foi derrubado, foi profanado. O juízo de Deus veio, o Senhor enviou suas tropas, ele permitiu. E ali foi destruído só em 1948, que depois que Israel é intitulado novamente país. Veja só, irmãos, a coisa, a sentença de Deus. Agora, observa aqui que o Senhor, ele manifestou uma palavra de juízo, de julgamento. E no versículo 28 tem algo aqui especial que nós lemos, que ele diz assim: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E sabe o que é o encantador aqui, irmãos, essa palavra? Essa palavra digno aqui, ela, no original do grego, ela vai ter a ver com, eles foram pesados na balança. Você lembra daquele episódio, né? Que um rei lá na Babilônia, ele estava na sua mesa, na sua sala de jantar, na sua mesa, jantando, e de repente ele viu uma mão escrevendo na parede. Você lembra desse episódio? E de repente lá ele enxergava aquilo, ele começou a ficar, atribulado, ninguém via a mão e a escrita ficou lá. E chamaram os magos, chamaram os intérpretes, chamaram toda sorte de encantador. Ninguém interpretou. Aí mais uma vez foi lá Daniel, e Daniel interpretou e disse para ele o quê? Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E essa palavra aqui, irmãos, dignos, aonde foi dito aqui, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Os convidados foram achados em falta. Observa só, irmãos, que o Senhor prepara uma festa, o Senhor prepara um banquete, o Senhor prepara umas bodas, mas o Senhor espera que nós estejamos à altura. O Senhor espera que nós estejamos, na medida perfeita. Agora, é claro que Ele aguarda essa medida perfeita nele. É isso que nós vamos entender aqui nele, porque de nós mesmos, a questão de se fazer escolhido é aceitar o convite. O último versículo vai dizer assim: porque muitos foram chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos. Como é que uma pessoa é escolhida? Se ela aceita o convite. Alguém aceitando o convite, ela é escolhida. Quando ela rejeita o convite, irmãos, ela foi achada em falta, ela foi pesada na balança, mas ela não era digna de entrar nas bodas, de entrar na festa. Em seguida, ele vai dizer assim, no versículo 18, versículo 9. No versículo 9, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai
para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Observa agora, irmãos, que antes o convite estava limitado, né? O convite estava limitado. Quando de repente, quando os primeiros convidados rejeitaram a palavra, rejeitaram o convite, mataram os servos, os profetas, os que anunciaram, né, que o tempo tinha chegado. Quando agora aqueles homens se negam, renunciam, abrem mão, a Bíblia diz agora que aquele senhor irado, ele mandou exterminar aqueles primeiros convidados. Ele disse, agora vocês saiam e convidem a todos quantos vocês encontrarem. Amém? Irmãos, isso é tremendo, porque isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho indo de... Eu fico pensando assim, quando Jesus ele fala isso de forma mais clara, vamos aqui no capítulo 28. Abre lá no capítulo 28 agora, é de Mateus. Eu fico pensando assim, às vezes os discípulos, os apóstolos, iam caindo de repente, né, lembrando das palavras do Senhor. Capítulo 28, versículo 18 a seguir. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Veja só, de todas as nações. Não é só em Jerusalém, não é só os judeus. De todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso de repente não era tão fácil os judeus assimilarem e viverem isso. O que foi que Jesus falou? Ide pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Você lembra da polêmica que deu quando Pedro entra na casa, né, na casa lá de Cornélio, capítulo 10 de Atos? Como ele teve que justificar em Jerusalém depois, porque ele entrou na casa de um não-judeu. Mas será que os apóstolos não tinham ouvido essa palavra de Jesus? Olha, prega o evangelho para toda criatura. Evangelize para todas as nações. A gente às vezes fica sem entender, né? Não é verdade? Mas veja só, essa graça agora, como ela amplia, e a Bíblia vai dizer aqui que eles convidaram o quê? Maus e bons. Convidaram pessoas más, pessoas boas, convidaram todo tipo de pessoa, ao ponto que a sala do banquete ficou repleta. Irmãos, o convite ele é para todos, pois todos carecem da graça de Deus. Só não vai entrar na sala do banquete, irmãos, quem renunciar ao convite. Mas todos quanto queiram, todos quanto observem, todos quanto recebam. Agora, o que é interessante aqui, se você for olhar, imagina, os servos saíram e eles começaram a chamar todo tipo de gente. Era para uma festa de bodas, as bodas. Era necessário que vestimentas nupciais, um traje de gala, vamos dizer assim, não é verdade? Um traje especial para fazer parte daquela festa. Você acha que todas essas pessoas tinham essas vestimentas? Será que todas essas pessoas já tinham em casa uma vestimenta nupcial pronta para poder usufruir de uma festa dessa? Algumas pessoas acreditam, irmãos, que nesse tempo, na maioria das vezes, quando alguém preparava uma festa desse tamanho, ele também se incumbia, de saber dos seus convidados quem tinha vestes apropriadas ou não. E quem não tinha vestimentas apropriadas, sabe o que é que ele fazia? O dono da festa, ele preparava a roupa para que todas as pessoas pudessem estar a caráter na sua festa. Era uma festa de luxo, era uma festa, digamos assim, né, elegante. Então as pessoas deveriam estar todas bem arrumadas, todas bem vestidas. E eu penso que muitos daqueles que foram convidados, né, pelas estradas, pelos becos, pelas ruas, pelas praças, quando chegaram lá, já receberam a sua vestimenta para poder entrar a caráter naquela festa. Então essa era a condição. A gente vai ver que só havia uma condição aqui, né, depois de se aceitar o convite, era poder vestir aquelas vestes para que pudessem participar, tá? Para que pudessem participar do banquete.
E o que é interessante aqui, irmãos, é que há um homem no meio dessa festa que ele é achado com uma roupa diferente. E isso nos leva a pensar, se esse rei, ele dava roupa para todo mundo, se esse homem, dono dessa festa, ele oferecia vestimentas para todo mundo, por que esse homem estava com vestimentas ainda que não condizia àquele ambiente? Veja só, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele não estava vestido com vestimentas nupcial. Então, aquele homem chega e diz assim, olha, mas por que você não está trajado da forma correta? Isso nos traz, irmãos, uma reflexão aqui, o seguinte, porque, olha, veja só, o que era que tinha naquele banquete? Comidas, o prazer, a alegria, o alimento. Então a gente começa a ver, irmãos, que aquele homem, ele queria usufruir de tudo que estava no banquete, de todas as delícias, de todos aqueles manjares, de todos aqueles alimentos que foram servidos, ele queria usufruir de tudo, porém ele não queria se vestir da forma adequada para estar naquele ambiente. E isso hoje, irmãos, é claro que nos traz uma aplicação para as nossas vidas, que muitos querem as bênçãos de Deus, muitos querem os favores de Deus, muitos querem a bênção de Deus, muitos querem, irmão, tudo de Deus. Você vê as pessoas que ficam enfermas, ora por mim, eu quero que Deus faça isso na minha vida, eu quero que, irmão, as pessoas estão muitas vezes acostumadas a querer o favor de Deus, e Deus é um Deus que nos favorece sim, Deus é um Deus que nos dá, Deus é um Deus que abre portas, Deus é um Deus que cura. Quantas vezes pessoas que não são cristãs nem nada, pedem oração e é curada, e é restaurada, e é abençoada, e é vivificada, e acontece tanta coisa na vida dela, e muitas vezes essa pessoa se limita só a entrar na mesa do banquete do rei e comer. Ela não abre mão de mudar as suas vestimentas, ela não abre mão de se vestir da forma coerente para aquela festividade, ela não abre mão, porque o que é que a vestimenta aqui vai simbolizar? A vestimenta vai simbolizar aqui para nós, irmãos, um modo diferente de entrar diante da mesa ou diante da sala do banquete. E observa que aqui há uma exigência daquele que faz a festa. Há uma exigência dele. Ou seja, então nós entendemos que nós não podemos comparecer diante de Deus da forma que nós queremos comparecer. Observa que é Ele quem providencia, é Ele que prepara a vestimenta adequada para que a gente possa entrar na sala do banquete diante da sua presença. Ele não aceitou aquele homem. Quando ele identifica aquele homem na sua festa, aquele homem é expulso de lá. Ou seja, ele deixa de usufruir daquilo que o rei havia proposto, porque a sua aparência não condizia com aquele lugar. E o mais interessante é que as vestimentas, ainda que ele não tivesse, era oferecida pelo dono da festa. Então aquele homem, ele renunciava a se vestir de forma adequada, mas em contrapartida ele queria usufruir de tudo que tinha lá. Então observe, irmãos, que isso para a nossa vida hoje é algo muito interessante. Nós não podemos, irmãos, querer o Senhor na nossa vida só como o nosso mantenedor, como o nosso estepe, como o nosso auxílio. A gente não devemos buscar a Deus só em cima de necessidade, como alguém que vai ao cabeleireiro quando está precisando, alguém que vai à farmácia quando está precisando, alguém que vai à padaria quando está precisando, alguém que vai ao hospital quando está precisando, não é verdade? A gente vai nesses lugares quando a gente precisa, a gente olha para a nossa despensa e diz, puxa, já está faltando coisa, preciso ir no supermercado. Puxa, queria comer um pão, não tem pão em casa, eu vou comprar um pão. Então a gente vai nesses lugares quando nós temos necessidade, irmãos. Não é assim que a gente deve tratar a Deus. Não é dessa forma. Porque esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Deus que prepara o banquete, observa, Ele enviou suas tropas. Ele é um Deus de amor e um Deus de juízo, um Deus de justiça.
Nós não podemos achar, irmãos, que Deus é aquele que apenas nos serve na nossa necessidade, no nosso querer, mas não temos obrigação, responsabilidade com Ele. Era isso que Jesus estava ensinando para aqueles homens judeus. Vocês querem usufruir, vocês se dizem, né? Enquanto os outros textos, Paulo vai dizer, né? Principalmente lá em Gálatas, lá em Romanos, os judeus que diziam, olha, nós somos filhos de Abraão. Nós temos um lugar separado já porque nós somos benditos em Abraão. E Paulo vai dizer, não, aí vocês se enganam. Vocês se enganam. Porque na realidade a salvação não é pelo mérito, a salvação agora é pela graça. E vocês não têm crido que Jesus é o Filho de Deus. E às vezes a gente está nesse relacionamento com Deus de meritocracia, achando que somos dignos, que merecemos. E que Deus, irmãos, quando muitas vezes, né, naquela outra parábola que a gente... Na parábola do talento, né? Aquele último servo que recebeu um talento, ele disse assim, sabia que o Senhor era homem que colhia onde não plantava, que juntava onde não, que ajunta onde não espalhou, né? Dizendo que o Senhor dele era o quê? Um Senhor injusto. Aí ele disse, mas se você tem essa percepção de mim, que eu sou um Senhor injusto a esse ponto de colher onde não planto e de juntar onde não espalho, então por que você não colocou na mão do banqueiro aquilo que era meu? Se você tem essa percepção que eu sou um Senhor injusto, e às vezes nós achamos que nosso Deus é injusto para conosco. Porque quando o Senhor nos chama a nossa atenção, quando o Senhor começa a pontuar na nossa vida que nós precisamos estar vestido de forma adequada, e certamente, irmãos, eu só trouxe uma comparação aqui, eu só trouxe uma aplicação para essa vestimenta, e claro que ela, irmãos, eu acho que ela é mais que suficiente para tudo. Essa aplicação da vestimenta é ser separado para entrar no lugar onde Deus estabelece. Para entrar na presença de Deus, nós não podemos entrar de qualquer jeito, irmãos. Nós não podemos entrar de qualquer jeito. Para entrar na presença de Deus, há uma forma, há um formato preparado por Deus. Ou seja, Ele estabeleceu a festa, Ele estabelece a comida, Ele estabelece, né, a organização, Ele estabelece a forma de entrar, Ele estabelece a vestimenta para comparecer ante a sua presença. E essa vestimenta representa na nossa vida a santidade, ou seja, separados para entrar. Aquele homem, quando se encontrou usufruindo do banquete do rei, mas ainda vestido como ele queria, ainda que a vestimenta tivesse sido oferecida, é o que nos leva a crer e entender, porque de forma alguma Deus é um Deus injusto. O Senhor não cobraria daquele homem uma forma dele estar lá se ele não tivesse dado, né, as possibilidades. Deus, Ele sempre nos dá as condições. Deus sempre nos dá as possibilidades, irmãos. De forma alguma Ele vai querer algo da tua vida que você não possa oferecer para Ele. Então observa aqui, ó. Vamos lá em Eclesiastes. Vamos fazer algumas leituras aqui agora para a gente contextualizar essa questão da vestimenta. Vamos lá em Eclesiastes, no capítulo 9. Versículo 8. Diz assim, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. A partir do versículo, né? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. O que é que a Bíblia traz? A ideia de vestimentas alvas. Irmãos, de forma alguma, né, como certa vez quiseram criar uma polêmica aí, né, sobre as vestes brancas, sobre o sangue que purifica. Irmãos, isso nos traz a ideia de ser purificados do pecado e nada mais. Purificados do pecado. Então, a Bíblia vai dizer aqui, ó, Salomão vai dizer, em todo tempo sejam alvas, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Irmãos, sabe por quê? Porque observa, o que foi que os servos disseram? A festa está pronta. A festa está pronta. Mas o que aconteceu com a primeira leva de convidados? Eles foram pesados e achados em falta, eles não eram dignos. Agora, por que aqui a vestimenta? Porque esse texto nos diz aqui, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. É porque a festa está pronta. Só que nós não sabemos o dia e nem a hora. Eu não posso andar com as minhas vestimentas sujas hoje e dizer, não, daqui a uma semana. Claro, irmãos, isso é uma vestimenta espiritual. Isso está falando de santidade. Isso está falando de uma vida com Deus.
Então eu não posso andar como eu quero, da forma que eu quero, e a festa está pronta, a qualquer momento os servos podem vir anunciar e dizer, olha, chegou o momento das bodas, ou seja, se eu não tiver com as minhas vestimentas alvas, eu não vou ter tempo de purificá-las, de alvejá-las, de embranquecê-las. É por isso que a Bíblia nos encoraja em todo tempo, as suas vestes estejam brancas, porque a festa, o banquete já está preparado. Nós não sabemos o dia de entrar, o dia que ele nos chamará, nós não sabemos. Vê ainda Efésios capítulo 4, e o versículo 22 e 23. Esse texto aqui é tremendo. Vamos ver a partir do versículo 22. Efésios 4, profundidade do apóstolo Paulo. Capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 22. Amém? Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, Paulo vai falar que tanto nós devemos nos despir do velho homem, da velha natureza, que nos conduz ao pecado, como ele nos encoraja a nos revestir do novo homem, a vestir uma nova vestimenta. Ou seja, um homem agora regenerado, um homem agora santificado, um homem que agrade a Deus. Então, é exatamente isso que o texto aqui começa a contextualizar. Se nós já fomos chamados por Cristo, nós não podemos ter atitudes de pessoas que ainda não teve um encontro com Cristo, irmão. Eu vi uma reflexão e achei interessante. O professor falando assim, é como se todo dia você acordasse e você abrisse o seu guarda-roupa e lá tivesse a velha criatura e a nova criatura. O velho eu e o novo eu. Exatamente isso aqui que Paulo fala aqui, né? Se despojar do velho homem, o velho homem lá. E muitas vezes nós nos levantamos e, em vez de nos revestir do novo homem, já amanhecemos revestidos do velho homem, da velha natureza, murmuradora, mentirosa, enganadora. Não é verdade? Então, é o nosso, irmão, é nós quem temos que fazer. Somos nós que nos despimos do velho homem. E somos nós que nos vestimos do novo homem, agora criado em Cristo. Observa que aquele homem lá, ele queria usufruir de tudo, mas não queria ceder. Ele não queria andar em conformidade, foi estabelecido. Ou seja, para estar na festa é necessário vestimentas para nupcial. Sem ela é impossível permanecer lá. Gênesis 3. Já falamos aqui de outras vezes, quando falamos sobre a doutrina da salvação, mas nos condiz Gênesis 3, aquele texto clássico, né, sobre a queda do homem, né? Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora, veja só, irmãos. Pelo que muitos estudiosos dizem, pela lógica do texto, não eram todas as pessoas convidadas que já teriam roupas apropriadas para aquela festa. O provedor daquela vestimenta era o dono da festa.
A forma de entrar e de participar era ele que estabelecia. A regra é dele. Quando o homem peca, o homem tenta se justificar, o homem tenta se cobrir porque ele percebeu que estava nu, despido. E não tinha problema nenhum, irmãos. O homem está nu, porque até então, quer dizer que o homem estava nu antes não era pecado, depois o homem estava nu e era pecado. A questão não é essa de estar nu. A questão agora é como o homem se olhava, se enxergava, se via um no outro. Em falta, despido. Não apenas num contexto físico, mas de uma forma geral. E o homem, quando percebe isso, ele procura dar um jeito, ele procura se organizar, ele procura dar um jeito. Imagina, quando você é criança, eu lembro, quando eu era criança, e fui mexer no som, né, lá de casa, um som, na época de última geração, 3 em 1, aquela coisa maravilhosa, né? 2 gravadores. E eu lembro quando eu fui colocar uma fita cassete, fui dar o play, meu irmão, não sei o que aconteceu naquele dia. A tecla foi, baixou e não subiu mais, ela quebrou. Eu criança, eu disse, meu Deus, e agora? Eu lembrei que na geladeira tinha uma Super Bond, e Super Bond naquela época era Super Bond, né? Eu corri sem ninguém ver, coloquei lá, levantei a tecla, segurei ela aos 3 segundos só. Tirei o dedo, apertei umas 10 vezes. Eu acho que ninguém nunca soube disso. A gente procura dar um jeito nas coisas da nossa forma. Às vezes, coisas da nossa vida, a gente procura dar um jeito, a gente procura colar, a gente procura cobrir, a gente procura encobrir, a gente procura maquiar, a gente procura fazer de uma forma que ninguém descubra, mas aquela não é a forma certa. Eu lembro um tempo depois que queimou uma peça de som, depois de muitos anos, um rapaz foi lá arrumar e ele viu a tecla lá e ele comprou e substituiu ela, mas ninguém soube quem foi, eu também não revelei. Mas isso quer dizer, irmãos, que nós muitas vezes queremos encobrir, fazer da forma errada. Ou seja, Deus estabeleceu a forma de se fazer. Aquele homem era ele que tinha predeterminado o tipo de vestimenta, é vestimenta nupcial. Quando Eva perceberam que estavam nus, eles cozeram, eles costuraram, tá? Cozer aqui não é cozinhar, não, é costurar. Costuraram roupas de folhas de figueira, né? É isso mesmo? Vamos lá conferir, né? De figueira, eles cozeram, né? Cozeram e com S, né? Porque o cozer, irmãos, com Z é de cozinhar. E o cozer com S é de costurar, tá? Eles cozeram folhas de figueira, deram um jeito. Olha, estamos nus. Vamos costurar roupa para a gente aqui. E eles deram um jeito, um paliativo. Aquilo resolveu? Não. Qual era a forma de resolver? Deus dá vestimentas para ele. É Deus a vestimenta. A coisa não pode ser do jeito que a gente quer, irmãos. A coisa tem que ser estabelecida como Deus quer, como Deus preparou, como Deus ele organizou as coisas. Nós não podemos entrar na sala do banquete para usufruir de Deus. Deus tem que me servir aqui, Deus precisa fazer isso para mim. Hoje as pessoas estão fissuradas nisso. Um Deus que é servo. Eu não vejo Paulo, Pedro, João tratando Deus dessa forma. Agora vamos lá em Isaías, no capítulo 64. Isaías 64. Olha o que tipifica aquela vestimenta lá de Adão. A vestimenta que Adão costurou para ele. Ele mesmo costurou uma roupa para ele e para a mulher dele, não foi? Olha o que essa roupa representa. Isaías 64, versículo 6. Vê só. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Irmãos, não adianta a gente querer se vestir da nossa justiça, se auto-justificar diante de Deus,
Nós não podemos comparecer diante de Deus vestindo as nossas vestes e achar que teremos a atenção do Senhor. Adão, quando costurou aquelas roupas, ele achou que ele estava se auto-justificando diante de Deus. Mas aquilo era necessário? Não. A Bíblia diz que essa justiça do homem, Deus ele olha e vê como trapo de imundícia. Alguém vestido de trapo, alguém vestido de roupas totalmente rasgadas, sujas, que não valem nada. Agora, observa as roupas que Deus deu para eles, né? A Bíblia diz que no versículo 21, o Senhor quem deu roupa para eles de pele de animal. Vamos lá em Isaías, volta aí no capítulo 61. Você está no 64, vai no 61. E vê o versículo 10. Olha, irmãos, que expressão gloriosa. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Irmãos, esse texto é digno de ser releito. Veja só. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia! Se as minhas vestimentas são trapos de imundícia, as vestimentas do Senhor são vestimentas de salvação. Amém? São vestimentas de salvação. A Bíblia fala assim, ele cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o seu manto de justiça. Aleluia. Aleluia. Veja só, as nossas vestimentas são trapos de imundícia, a nossa justiça trapo. Mas o manto do Senhor é um manto de justiça. As nossas vestimentas, irmãos, não nos justificam. Mas as vestes do Senhor são como vestes de salvação. Aleluia. Então podemos comparecer diante de Deus sim. Por essa infinita graça e misericórdia do Senhor. Observa que aquele homem ele ficou mudo quando o Senhor disse para ele, mas você... como é que você está aqui trajado dessa forma? O texto diz que ele ficou mudo. Sabe o que é isso, irmãos? Não temos o que falar para Deus, não temos o que argumentar. A hora que comparecemos diante do Senhor, não teremos do que argumentar, se não tivermos vestido de vestimentas de salvação e manto de justiça. Irmãos, não tem nada que a gente diga. Não tem nada. A expressão daquele homem ter ficado calado, volta lá no versículo 22, capítulo 22, no texto principal, lá em Mateus capítulo 22, versículo 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Ele ficou mudo. Ele não tinha o que falar, ele não tinha como se justificar. Irmãos, a coisa é muito séria para a gente entender. Você veja só, olha, observe que os primeiros convidados, é claro que Deus tem um plano especial para os judeus, há um plano de Deus. Aquilo ali é uma pausa para Deus entrar, né? A pedra angular que os edificadores rejeitaram, essa pedra angular, ela dá sentido para dois povos. De ambos os povos ele fez um, de judeus e gentios. Nós entramos por essa porta que é Cristo. Os judeus têm um plano deles, né? Existe um plano de Deus para os judeus, mas aqui Deus agora trabalhamos para os gentios, para as outras nações, para nós. Agora imagina se Deus ele foi severo, como Paulo disse, o Senhor rejeitou de primeiro modo, a primeiro instante, né? a oliveira ali, né? Digamos, não a oliveira verdadeira que é Jesus, mas quando ele fala aquela analogia lá em Romanos, falando que nós éramos zambuzeiros bravos, que fomos enxertados na oliveira. A oliveira representa Israel. E ela foi cortada. Ela foi podada. Aí Paulo diz, nós vamos nos vangloriar disso de forma alguma. Ele cortou a oliveira verdadeira ali, ele cortou, né, o galho principal, irmãos, e nos enxertou lá. O que será agora? Será que ele não pode nos tirar também?
Com certeza, nós não podemos nos gloriar. Mas veja só, isso é um juízo de Deus. Isso é um juízo de Deus. Aquele homem, quando foi indagado, perguntado, ele emudeceu. Não tinha o que falar, irmão. Nós não teremos o que falar diante do Senhor. Nós não teremos como nos justificar diante de Deus. Nós não teremos como argumentar. O que argumentar? Não, mas eu tenho uma boa lábia. Irmão, sua boa lábia funciona aqui na terra. Aqui você pode manipular uma pessoa ou outra. Aqui você pode convencer uma pessoa ou outra. Mas o Senhor não. O Senhor Ele nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos por dentro e por fora. Atente hoje para as vestimentas que o Senhor nos dá. O que o Senhor estava ensinando para o povo judeu é o seguinte: olha, Deus havia rejeitado, Deus havia entrado em juízo com eles lá. É isso que a gente entende. E em contrapartida, Deus começando a mostrar o seu amor, a sua condição, para que nós pudéssemos comparecer ante a sua presença. Hoje nós podemos optar. Mas pastor, é tão difícil. Meu irmão, Ele não te convidaria para um banquete sem prover as roupas para você, meu irmão. As vestimentas de salvação e o manto de justiça provém dele. Se eu entrar diante do Senhor sem essas vestimentas e sem esse manto, meu irmão, serei expulso. Eu serei lançado fora. Nenhuma justiça, era como o Senhor estivesse dizendo ali para os judeus, nenhuma justiça que vocês façam pode justificar vocês diante do Pai. Nenhum ato que vocês façam, a bondade, a generosidade, eu vou me cobrir com o manto, eu vou me cobrir com o manto das obras, eu vou me cobrir com o manto da caridade, eu vou ser caridoso, eu vou servir as pessoas. Amém. Glória a Deus. Isso vai mostrar que você é salvo. Né? As obras manifestam a salvação. Amém. Mas se você achar que a sua bondade te salva, não. A tua salvação condiz e mostra as tuas obras. Então, nenhum manto que a gente coloque sobre nós, irmãos, nenhum manto que você coloque sobre você será o suficiente para te justificar. A Bíblia fala que é como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. É como trapo de imundícia, mas as vestimentas do Senhor são vestimentas de salvação. Podemos sim entrar diante dele. Irmãos, não querer apenas usufruir do favor de Deus. Acordei o dia, eu quero que Deus cuide de mim o dia todo. Mas eu não quero, só quero usufruir de Deus. Mas a santidade com o Senhor, irmãos, podemos até ficar nessa festa por um tempo. Podemos estar nesse banquete por um tempo. Podemos comer dessa comida por um tempo. Mas rapidamente o Senhor dessa festa, Ele passará em revista. E Ele olhará, e Ele observará quem está vestido com as vestimentas nupciais. Nós não podemos comparecer diante de Deus como nós queremos, irmãos. Nós não podemos viver aqui na terra como nós queremos e simplesmente depois ser aceito por Deus da forma que estávamos. Eu quero te encorajar nessa noite a justamente isso. Saiba que a mensagem é essa: o banquete está pronto. O banquete está pronto. Em todo tempo mantenha suas vestimentas alvas. Por quê? Você não sabe o dia nem a hora. Pastor, mas é só um pouquinho de pecado. Pastor, é só um pouquinho que eu vou me desviar aqui, eu vou me desvirtuar um pouco, eu vou fazer isso, aquilo, outro. É só um pouco, irmãos. É justamente dentro dessa questão aqui. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós podemos até nos afastar um pouco, mas talvez esse pouco que nos afastamos seja suficiente para a gente não voltar mais. E a gente tem experimentado muitas vezes, a gente experimenta isso, irmãos, todo dia a gente experimenta essa questão de proximidade e distanciamento. Todo dia. Como diz lá Tiago, né? Tiago 4:8, né? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Irmãos, quando a gente deixa de se aproximar de Deus, a gente automaticamente se sente distante de Deus. Distante de Deus. Quanto a gente mais ora, mais sensibilidade espiritual, mais vontade de orar. Quanto mais lê a Bíblia, mais vontade de ler. Quanto mais se busca a Deus, mais vontade de buscar. Por quê? Quanto mais eu me aproximo, mais Ele se aproxima. Isso é normal. Quanto mais eu me distancio, Ele se distancia.
Mas eu acredito que Deus ele permanece no lugar dele. Nós vamos, à medida que eu vou me distanciando dele, é claro, automaticamente ele está distanciando, porque eu estou me distanciando dele. Então se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Amém? Não permita de forma alguma você se distanciar, porque talvez o pouco que você acha que tem se distanciado, que não é muita coisa, seja suficiente para cada dia mais. Está lembrado de Salmos 42? Um abismo chama outro abismo. Eu vi algo interessante esses dias que dizia assim, uma das portas do inferno tem escrito nela assim, nada a ver. Nada a ver. Às vezes a pessoa para fazer alguma coisa, ela justifica, mas isso aqui tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. E dizem que uma das portas do inferno, claro que isso é uma figura, mas é uma realidade. Uma das portas do inferno tem um nome lá nela, nada a ver. E tem muita gente entrando por essa porta do nada a ver, se distanciando. São pequenos passos que nos distanciam de Deus. São pequenas atitudes que nos afastam do Senhor. Queremos usufruir da graça, mas não queremos viver uma vida de santidade, de renúncia. Se o banquete é uma ideia da graça e dos favores de Deus, a vestimenta é o preço de abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, a fim de permanecer usufruindo daquilo que Ele me serve e daquilo que Ele é. Amém? Cabe a cada um de nós pensar, vale a pena? Vale a pena? Eu acredito que não. Eu acredito que o que vale a pena é a gente regozijar nessa leitura de Isaías 61:10 e dizer que Ele nos veste com vestimentas de salvação. Aleluia. Em todo tempo essa vestimenta, em todo tempo esse manto de justiça, porque quando eu comparecer diante dEle, quando nós comparecemos diante dEle, não precisaremos nem abrir a boca também. Nem abrir a boca. Quando Ele olhar para você e te ver vestido de vestimenta de salvação e de manto de justiça, Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, e entrai para o lugar preparado para vocês desde a fundação do tempo. Como também, irmãos, aquele que comparecer diante dele sem as vestimentas de salvação e sem o manto de justiça, também vai ficar mudo, não vai ter nem o que falar, porque ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim. Eu não preciso falar nada para me justificar. Ou de um lado ou de outro. Se eu estiver vestido com um manto de salvação, com as vestimentas de salvação, eu não preciso abrir a boca, não, porque Ele já me identificou, Pai. Ele está vestido com a veste de salvação do meu filho. Está salvo. Mas se eu for encontrado despido dessa vestimenta, também eu não vou poder falar nada, meu irmão. Eu não vou ter o que falar. Eu vou falar o quê? Mas, Senhor, eu preparei a vestimenta para você. O meu filho preparou as vestimentas para você. Quanto aos judeus, mataram os profetas, mataram o filho, rejeitaram as oportunidades. E muitas vezes nós estamos nessa questão. Não poderíamos nos justificar. Ele vai dizer, a vestimenta foi preparada. Da mesma forma que Ele preparou a vestimenta para Adão e Eva, de pele de animal, Ele preparou a vestimenta para essa festa em Cristo Jesus. Então Ele preparou já as vestimentas, irmãos. Cabe a nós, pastor, mas já sou cristã, amém, glória a Deus. Mas aqui é uma questão agora, irmão, de renúncia. Isso é uma questão de santidade. Isso é uma questão de servir a Deus com compromisso, irmãos. Quem gosta de pessoas aqui que não têm compromisso? Eu não gosto. Eu não gosto de pessoas que não têm compromisso. E eu sou homem. E posso falhar também com meus compromissos. Sou sujeito a falhar. Posso marcar com você, de repente o carro quebra, acontece alguma coisa, de repente não dá para ir. Não é verdade? E eu sou homem, sujeito a falhar, mas não gosto que ninguém falhe. Agora imagina Deus, irmão. Será que Deus gosta de pessoa que não tem compromisso? Que não tem seriedade? Que não leva Ele a sério? Irmãos, às vezes a gente acha que Deus é aquele velho sentado numa cadeira, aquele vô, né? Ele é bonzinho demais, Ele faz tudo que se quer. Meu irmão. O que Deus tem de amor, Deus tem de justiça. Esse mesmo Deus que convida para o banquete é o mesmo Deus que diz, olha, ata mão e pé e lança fora. E não tem justificação, irmãos. Observa aqui, versículo 13, capítulo 22. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os
amarrai-o de pés e mãos. Veja só, irmão. E lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas, Senhor, me dê mais uma chance. Não tem chance. Não tem argumento. Observa só, mas ele assim, simplesmente agora atai-o, lance fora. Não tem justificativa. A vestimenta foi providenciada. O convite foi feito, a vestimenta providenciada no seu tamanho, dava certinho, era sua. Você que não quis vesti-la. Irmãos, então vamos receber o Senhor na nossa vida. Cada dia, mas com seriedade. Não poderemos comparecer diante dele, irmãos, achando, eu vou dar tem um jeitinho brasileiro. Aqui é só no Brasil. As pessoas pagam propina para uma coisa ou outra. As pessoas falsificam uma coisa ou outra, né? De repente a pessoa quer entrar num lugar, não tem um convite, falsifica um convite. As pessoas antigamente, né, falsificavam né, muita gente, né? Às vezes era menor de idade, queria ir para uma festa de maior de idade, forjava lá um RG, né? Clonava um RG, que é realmente um crime isso, né? Falsidade ideológica, né? E a pessoa pega, dá um jeitinho aqui na terra. Ainda que seja crime, ela consegue, né? Mas no céu não mesmo. Aí eu vou forjar minha identidade aqui, vou colocar a identidade de um cristão assíduo. Eu vou, quando aparecer lá no céu, vou mostrar uma carteira aqui, né? Habilitada aqui, né? Com a maior classe de cristão para entrar. Não tem isso não, meu irmão. Não tem isso não. Vamos colocar de pé. Vamos falar com o Senhor.